praticamos e das alterações emocionais que passamos. Bom, e o que são os funcionais? O que são os alimentos funcionais? Nos outros vídeos eu falei sobre os alimentos funcionais, né? Eu falei sobre produtos funcionais, nesse eu vou falar sobre os alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais são os alimentos que oferecem estratégias consistentemente para corrigir distúrbios metabólicos, resultando em redução dos riscos de doença e manutenção da saúde. A sua classificação se dá em dois modos: quando a fonte é de origem animal e de vegetal, ou quando os benefícios que oferece atuam em 6 áreas do organismo: no sistema gastrointestinal, no sistema cardiovascular, no metabolismo, na diferenciação celular, crescimento e desenvolvimento, no caso das mitoses, evitando câncer, né? O comportamento fisiológico e a ação antioxidante. Um dos alimentos funcionais são os naturais e integrais. Não dá para me falar todos, entendeu? Vou falar resumidamente alguns, tá? Em específico. Um dos alimentos funcionais são os naturais e integrais, que eu consumo assim no dia a dia mesmo, tá? São aqueles que não passam pelo processo de beneficiamento ou refino. Por exemplo, os cereais integrais, eles possuem uma película protetora que envolve os grãos ricos em nutrientes e fibras, que é importantíssimo para o intestino. São os probióticos, né? Que além de vitaminas e minerais, ele tem um alto valor nutritivo. Esses alimentos que não passam pelo processo de refinamento. E quando ele passa, a retirada dessa película leva um empobrecimento desses nutrientes, deixando apenas só o amido carboidrato simples. O carboidrato complexo ele é muito mais superior do que o carboidrato simples. Tá? O pico glicêmico dele é muito mais elevado e ele pode causar diabetes, dentre outras doenças mais. O que para tais alimentos, para ele ser absorvido, é preciso de outras vitaminas e minerais. Ou seja, se Deus fez daquela forma, se a natureza fez daquela forma, não tira. Porque vai lhe causar algum dano no seu organismo. Ele foi feito completo ali, daquela forma que a gente tem que ingerir. Tá? Se esses nutrientes fornecidos pelo alimento tiver deficiência, o próprio organismo terá que fornecer. Então vai ter que tirar de outras partes, assim como um remédio, das suas reservas, para assim, como eu posso explicar? Ele vai tirar das suas reservas e causando desequilíbrio no funcionamento do seu corpo. E ele causa cansaço físico, mental, gripes, resfriado, constantes, gastrite, né? Artrite, ectose, entre outras coisas, nós geramos doenças metabólicas. Então, prefira os alimentos integrais, açúcar mascavo, os grãos integrais, né? As massas integrais complexas, etc. E tal. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, o que é um dos alimentos funcionais. Vamos lá. Olha aqui, esse aqui é um arroz integral, mais escuro, ó, é um arroz integral e um arroz branco. Tá? O arroz integral, ele mantém seus nutrientes e não passa pelo processo de refinamento e limpeza do grão. Os refinados, eles já passam pelo processo de polimento dos grãos, retirando assim o seu valor nutritivo. Olha a diferença de um alimento integral para um alimento que foi refinado, tá? Então aqui, ó, o integral ele tem esse farelo que a gente vende muito como farelo de trigo, tá? Excelente prebiótico pro intestino, tá? O integral ele contém um germe, né? Que contém muitos nutrientes, inclusive a vitamina B, a vitamina E, tá? O magnésio, o ômega, tá? Ele tem um endosperma que contém as proteínas, as vitaminas do complexo B e o carboidrato. E o que eles fazem? Eles tiram essa película protetora, tira esse germe que aqui na cabecinha que está o maior valor nutritivo, geralmente dá para bois, gados, e fica apenas só isso aqui pra gente, o endosperma, só o carboidrato simples. Ou seja, que benefício esse alimento vai te dar? Ele só vai te encher, nada mais. Você está entendendo? Então isso é um alimento funcional quando ele está completo, com a sua película protetora, as suas fibras são excelentes para arrancar o colesterol, alimentar as bactérias boas no intestino, os probióticos, o germe, ele contém muitos nutrientes, a cabecinha dele. Então, o arroz integral, ele demora mais a ser cozido, mas você come em pouquíssima quantidade, quanto que na verdade você come mais 2 ou 3 conchas.
não te enche e não te fornece o nutriente que o seu organismo precisa. Então isso é um alimento funcional. Um dos melhores medicamentos. Por quê? Ele bem mastigado, bem salivado, ele é importantíssimo nos distúrbios psíquicos e na falta de memória. Ele é purificador do sangue por causa das fibras, né? E é um ótimo, excelente para o aparelho digestivo. Além de praticamente ser um dos alimentos mais completos, possuindo a cadeia mais completa dos 12 aminoácidos indispensáveis para a formação de novas células, ele é rico também de vitamina A, B2, B5, B6, E, minerais, cálcio, fósforo, etc. Ou seja, o arroz integral. O arroz branco, ele passa naquele processo de refinamento e tira todas essas substâncias que estão apenas no carboidrato simples. Você está entendendo? Chegou um outro alimento bem interessante aqui na faculdade. Pouco se fala em aula de parasitologia, pouco se fala sobre alimentos que combatem o verme, o parasita, assim. Dificilmente se fala, mas a gente tem uma excelente de abóbora aqui, ó. Excelente vermifuga, inclusive contra solitário, tá? Útil também no auxílio de tratamento de prostatite. Semente de abóbora com aquela erva, com hortelã batido, enfim, não fica uma solitária no seu organismo. Tofu contém 2 vezes mais proteína do que a carne e não contém colesterol. Possui os aminoácidos essencial, de fácil digestão e é aconselhado para regimes de emagrecimento. Deixa eu ver, tem números. Alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais são efeitos, por exemplo, um deles aqui, ele melhora a digestibilidade, a degradação parcial da proteína, lipídio e carboidrato, melhor valor nutritivo, melhora a utilização de lactose, ação antagônica contra agentes patogênicos entéricos, né? Ação anticancinogênica, ação hipocolesterolemia, hipocolesterolemia, produção de inibidores de síntese de colesterol e modulação imunitária, melhora a produção de macrófago, estimulando a produção de células supressoras. Os alimentos funcionais sulfurados e nitrogenados, alimentos sulfurados e nitrogenados são compostos orgânicos usados na proteção contra carcinogênese e mutação, sendo ativado de enzimas na detoxificação do fígado. Deixa eu ver outra aqui, vitaminas e antioxidantes. A oxidação do sistema biológico ocorre devido à ação dos radicais livres no organismo. Essas moléculas têm um elétron isolado livre para se ligar a qualquer outro elétron. E por isso eles são extremamente reativos. Elas podem ser geradas por fontes endógenas ou exógenas, por fontes endógenas, originam-se de processos biológicos que normalmente ocorrem no organismo, tais como redução de flavinas e tiolos, resultando na atividade de oxidase, ciclooxigenase, hipoxigenase, desidroxigenase, peroxidase. A presença de metais de transição no interior da célula e de sistemas de transporte de elétrons. Esta fica gerando os radicais livres, que envolvem várias organelas celulares, como a mitocôndria, lisosomos e peroxissomos, nucleotídeo, as fontes de radicais, então, nós temos alimentos como fontes de radicais livres, fontes de antioxidantes que combatem toda essa lesão causada nas células, como os radicais livres, tá? Os antioxidantes podem agir diretamente na neutralização da ação dos radicais livres. Deles estão a vitamina C, a glutationa, o ácido úrico, a vitamina E, a carotenoide, dentre outros mais. Esse aqui é um artigo que eu tenho bastante tempo, eu gosto muito, alimentos funcionais e nutracêuticos. Tá? Pode ser considerados alimentos funcionais, eles devem estar na forma de alimentos comuns e serem consumidos como parte da dieta para produzir benefícios à saúde, de tais como redução do risco de diversas doenças e manutenção do bem-estar físico e mental. Os alimentos funcionais são considerados assim. Bom, o alimento funcional ele pode ser considerado funcional se for demonstrado que o mesmo pode afetar beneficamente um ou mais funções-alvo do corpo. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? O alimento funcional tem todo o poder sobre o nosso metabolismo. Por exemplo, existem alimentos que são responsáveis por estimular substâncias no nosso organismo, né? E não ter fatores regulados, não, principalmente no nosso estado nacional.
os alimentos possuem nutrientes que agem na formação e liberação de neurotransmissores. Essas substâncias são produzidas ao sistema nervoso central, que é responsável pelo estado de humor. Os neurotransmissores são responsáveis pela comunicação entre células do nosso cérebro e para cumprir a sua missão deve estar em níveis adequados. Os neurotransmissores ligados ao humor são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Serotonina é o hormônio responsável pela alegria e bem-estar, tem ação como calmante sedativo. Dopamina, noradrenalina proporciona energia. Então, ao ingerir os alimentos ricos em triptofano, carboidrato, eles produzem a serotonina. Já a dopamina e a noradrenalina são produzidas mediante o auxílio de uma aminoácida chamada tirosina. As vitaminas do complexo B6, piridocina, B9, ácido fólico, folato, os minerais selênio, magnésio e lítio, relacionados à modulação e à estabilização do humor. E o certo é que, ao ingerir esses nutrientes, ele tem uma função fisiológica no nosso organismo, melhorando o nosso estado de humor, né? E assim por diante. São esses alimentos que eu falando, a banana, a carne rara, os peixes, o iogurte, né? Por exemplo, o grão de bico, a aveia, a banana, são não tem a capacidade de aumentar a acetilcolina, tá? Que são os principais neurotransmissores do sistema nervoso e servem para a comunicação muscular. Ele faz a sinapse da memória, para isso você precisa estar lendo, não adianta muita acetilcolina, se você não faz a leitura para ele guardar lá no cérebro, tá? Ele que faz essa acetilcolina, pega essas letrinhas que você lê e armazena lá no canto do cérebro. Porém, ela é eliminada constantemente após cumprir suas funções e certas neurotoxinas atuam na sua direção. Então, o alimento tem todo o poder sobre a nossa fisiologia. E quando você passa a conhecer a diferença para fazer boas escolhas, é o que te leva à tão sonhada qualidade de vida. Ou você come besteira que vai futuramente lhe causar dano, ou você se previne para um pouquinho mais caro por uma alimentação de qualidade. Ah, mas pobre não tem condições de comer uma alimentação natural e tal. O pobre tem dinheiro para comprar, fazer churrasco, o pobre tem dinheiro para gastar rios com cerveja, o pobre tem dinheiro para comprar rios de cigarro. Eu estou falando isso porque eu sou classe média alta e a gente, já passei por isso, eu vi. O pobre tem dinheiro para tudo, quando ele realmente quer. Tá? Agora, se ele quiser ter uma boa alimentação, ele não tem condições, vai plantar, no quintal, faz. Enfim, a feira sai muito mais barato, 30 reais você gasta um rio de feiras com alimentos naturais do que churrasco, cerveja, álcool, bebida, enfim. A gente só não se alimenta porque a gente não tem conhecimento. Tá? A alimentação saudável é mais barata, te gera mais qualidade de vida e muito mais saúde. Beijo, boa noite, até mais.